Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as conditional sentences e modal verbs. O assunto é as conditionals, né? Você também pode chamar de if clause, conditional, né? If sentence. Então, esses nomes são para a mesma coisa, salvo algumas diferenças, pois alguns gramáticos tendem a omitir certas situações. Por exemplo, a zero conditional. Então vamos ver aqui como é que funciona a zero conditional, né? Ou seja, nós temos a zero conditional, first, second and third conditional. Vamos lá. A zero conditional, né? Ela funciona assim. A gente pode chamar ela de condicional geral. Então, a zero conditional, ela é uma condicional geral, não é? Olha só como é que funciona essa frase aqui. Então vamos logo para a aplicabilidade para poder, né, a gente iniciar o nosso estudo. Veja só. Can occur at any time, general conditionals, né? Pode ocorrer at any time, a qualquer momento. General conditional. Então ela pode ocorrer a qualquer momento, independente de qualquer circunstância. Então vamos ver aqui como ela funciona. If you drink, you are not supposed to drive. Se você beber, supostamente você não pode dirigir, ok? Então como é que ela funciona? Então aqui tem a receita, veja só. Nós usamos if mais o simple present, aqui ó, viu lá? E na segunda sentença, nós também usamos o simple present. Isso é muito importante vocês perceberem que na general conditional, can occur, pode ocorrer at any time, a qualquer momento. General conditionals, né? General conditions. Então significa que são condições gerais, ok? Então aqui, ó, nós temos with, a frase no simple present e temos também a segunda sentence no simple present. Então, por que a gente tem duas frases aí, duas sentenças? Porque nós temos uma condição e depois outra informação sobre essa condição. Então, são duas sentenças. Entenderam? Essa é a zero conditional. Vamos para a first conditional. Olha só como ela funciona. Likely to happen, ou seja, é oportuno para acontecer. Ela especifica a real possibility. Então, aqui nós, na primeira condicional, nós falamos sobre uma possibilidade real de acontecer, né? A condição se apresenta para uma real possibilidade. At a specific moment, ou seja, no momento específico. Então, essas informações nós temos sempre que enfatizar, né? Facilmente acontece, é uma possibilidade real, eu gosto sempre de repetir isso, não é? At a specific moment, né? No momento específico. Então, você vai ter que prestar atenção. A zero conditional é diferente porque ela acontece a qualquer momento. Essa daqui não. A primeira condicional é no momento específico. Então lembre sempre disso, ok? Olha só como é que funciona. Olha só esse exemplo. If it rains tomorrow, I will not get out. Se chover amanhã, uma possibilidade real que se chover, eu não irei sair. Qual é o momento específico? O momento específico é amanhã. Olha só. É isso que eu estou querendo, né, que você preste atenção. Momento específico, amanhã. E qual é a possibilidade? Uma real possibilidade é que eu não saia se amanhã
chover. Então, a first conditional, né, essa if clause, ela vai nos dizer, né, que se chover amanhã, esse é um momento específico. Qual é a real possibilidade de eu não sair? Então, lembrem disso aí. Vamos mais? Vamos para a second conditional. Second conditional. Olha só o que ela nos traz. Olha só. A hipóteses. Unlikely to happen. O que significa unlikely? Improvável de acontecer. Alguns alunos às vezes me perguntam, professor, certas vezes o senhor faz uma tradução do to como de, né? Mas, pronto, vamos fazer como se o to fosse a preposição, né? Então, vamos uma preposição para, ok? Uma hipótese improvável para acontecer. Viu lá? Está correta a informação? Mas se eu usar de aqui, ó, na hora da tradução somente, tá, gente? Improvável de acontecer. Em português, o sentido fica completo. Então, cuidado. Às vezes, não é oportuno a tradução ser literal, né? Nós temos que procurar um equivalente de sentido, certo? Olha só. If I had more money, se eu tivesse, if I have, if I had more money, se eu tivesse mais dinheiro, I would buy a new car. Eu compraria um novo carro, não é? Então é uma hipótese, né? Improvável para acontecer. Se eu tivesse mais dinheiro, não é? Isso é uma pessoa que nesse momento está desolada porque não tem dinheiro suficiente para comprar um carro novo. Então, se eu tivesse mais dinheiro, I would buy. I would buy. Às vezes, nós também, né, traduzimos isso daqui para apenas apóstrofo assim, ó. I, apóstrofo, de, e colocamos o verbo. Perdão pela letra, né? I'd buy a new car, né? Então, nós também podemos colocar isso aqui, ok? É a forma contraída, né? Mas vamos voltar aqui à nossa explicação. If I had more money, I would buy a new car. Se eu tivesse, né, mais dinheiro, né, eu compraria um carro novo. Então, nós temos aqui uma hipótese improvável para acontecer, de acontecer. O que é que nós temos aqui? Primeiro, nós temos if mais simple past. Olha só, o have no simple past, o passado de have é had, né? Had. E aqui nós temos aqui, ó, arrow, né? A setinha, mais would, olha só, would, mais o verb in base form. O que é o verbo na base form? É o verbo principal by, né? Sem o to, sem o to, ele fica na base, na base form, né? Na sua forma básica, no infinitivo. Eu compraria. Então aqui é o verbo comprar com would, que não tem tradução na língua portuguesa. Ele se transforma em iria, né? Compraria, é uria. A new car, entendeu? Então, if mais simple past, olha só, simple past, mais would, mais o verbo em sua base form. Então, a second conditional, ela nos traz, né, uma hipótese improvável para acontecer. Vamos mais? Olha só, third conditional, né? Past possibility, né? Uma possibilidade no passado. Então a third conditional, ela nos mostra uma possibilidade no passado. Se essa possibilidade já passou, você não tem condições, não há nem hipótese de algo acontecer. Foi algo que aconteceu no passado. Olha só. If you had arrived
on time. Se você tivesse chegado na hora, né? We wouldn't have missed the train. Nós não teríamos perdido o trem. Tem como modificar essa situação? Não, você já chegou atrasado, então você já perdeu o trem. Então a third conditional, ela nos dá uma possibilidade no passado, e esta, por sua vez, não há nem hipótese de ser mudada. Então, como é que funciona? Olha só a receitinha. Nós temos if, nós temos had, né? Olha aqui, ok? Nós temos aqui, ó, o past participle, aqui o verbo principal no passado particípio, ok? Aí depois, na segunda sentence, nós temos o would, nós temos aqui o have, mais o past participle. Então, eu queria lembrar, né, que vocês aí que já estão estudando esse assunto, já é um aluno avançado e é sempre bom nós, professores de inglês, ressaltarmos que vocês precisam ter conhecimento daquela lista de verbos, né? Tem um verbo no infinitivo, o verbo conjugado no presente, o verbo no passado e o verbo no past participle, né? Caso ele seja regular ou irregular. Quem tem livro didático, né, de ensino médio, geralmente no final desses livros há uma lista de verbos no presente, passado e no particípio, quer sejam regulares ou irregulares, para vocês observarem. Não há como escapar disso, não há escapatória. Você, aluno, terá, né, infortunadamente, que decorar aqueles verbos, né? Eu não acho assim decorar, aprender, né? Aprender aqueles verbos. E como é que a gente aprende? Lendo e traduzindo e fazendo uso, né, de vocabulários essenciais na hora de, né, fazer tradução de textos e sempre usar aquela lista de verbos regulares e irregulares e nas suas conjugações para fazer essas traduções e assim se habituar com verbos regulares e irregulares no presente, passado e no past participle. Então isso é muito importante, ok? Então vamos continuar aqui. Nós já vimos as 4 conditionals, né? Agora, às vezes nas conditionals nós usamos os modal verbs, né? Modal verbs, né? Então, vamos recapitular aqui os modal verbs, né? Can indica habilidade, né? Possibilidade, pedido informal. Olha só, isso é muito importante para aqueles alunos que falam Can I go to the bathroom, né? Ou seja, você não pede para ir ao banheiro com can, né? Você não tem a habilidade, você não precisa perguntar se tem habilidade de ir ao banheiro. Todo mundo sabe ir ao banheiro. É um pedido informal, então você não deve falar isso na sala de aula, né? Então, olha só, quando você diz assim, ó, I can speak English, significa eu sei falar inglês. Professor, o que aconteceu com o verbo know, né? O K, o N, o know e o W. O que aconteceu com o verbo know? Aqui, olha, se você indica habilidade, possibilidade. Então, eu tenho a habilidade de falar inglês. Significa que eu sei falar inglês, não é isso? Aqui, olha só, nós vamos negar, né? I can't find my keys. Então, vamos perceber uma situação aqui que quando nós negamos, nós temos duas formas, né? Nós temos aqui, ó, can é poder. Vamos negar. Can mais not, ok? Not, que vai ficar can. Vamos juntar aqui esse outro N. Cannot. Ou can't. Ok? Então você tem que sempre se ligar nisso. Quando você vê esse cannot aqui, é simplesmente o can mais not, que vira cannot. Ah, nós somamos até os n's aqui, ok? E na forma contraída fica can't, né? Vamos mais um? Can you help me? Você consegue me ajudar? Né? Pedido informal, você pode me ajudar? Tem a possibilidade?
ok? E could? Could é o passado de can. Quando é que a gente usa could? Né? A gente poderia pegar essa frase aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar. Pronto, aqui. Poderemos fazer o seguinte. Essa mesma frase que está aqui, essa última, se a gente colocar could aqui, ó, usar o could. Could you help me? Então, se você usar o could no lugar de can, aqui poderia me ajudar, fica mais polido, né? Fica mais educado, não é? Não é um pedido que você faz, poderia me ajudar? Então fica mais bonito. Então você pode usar no lugar de can, nessa segunda frase aqui, nessa última frase, e ela terá um sentido mais educado. Então vamos mais. May. May é irmãozinho do can, não é? E como é que funciona o may? May indica uma forte possibilidade, olha só. Isso é muito importante, né? Pedido muito formal. Então, você está na sala de aula, assistindo a aula, não está muito afim, e quer ir ao banheiro e dar aquela velha passeada no corredor que nós já conhecemos, né? Então, você vai chegar ao seu professor e vai dizer: May I go to the bathroom? Bathroom, né? Posso ir ao banheiro? Então você pergunta com may, você indica uma forte possibilidade. Eu estou com vontade de ir ao banheiro. É um pedido muito formal porque você está num ambiente formal, não é? It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Então é uma possibilidade forte. Então significa que o céu está fechado e é uma possibilidade muito forte. E desse jeito, né, nós vamos, né, fazer assim, ó. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Porque você observou o céu e percebeu que as nuvens estavam pesadas. Então tem uma forte possibilidade de chover. Né? May I help you? Então é um pedido bem formal. Eu posso te ajudar, né? Um pedido forte. Você está vendo que está uma situação difícil lá e você quer ajudar de toda maneira para que essa situação mude. Então, nessa parte aqui, né, indica uma forte possibilidade. Posso te ajudar? Né? Um pedido formal e forte. Aí. Might indica uma pequena possibilidade. É diferente de may, né? Indica uma pequena possibilidade. Ó. You have to behave in class. Você tem que se comportar na sala de aula, na aula, né? The director might show up at any time. Então, o diretor pode aparecer a qualquer momento. Então, você tem certeza? Você não tem certeza, né? Então, se você não tem certeza, você usa might, ok? Então você não tem certeza. Então essa é uma coisa improvável, incerta, né? Tem uma pequena possibilidade de acontecer. Você usa might. Você vai usar may quando for uma forte possibilidade. Essa é a diferença, ok? Vamos mais. Should, né? Indica conselho, obrigação, né? Olha só, e nós vamos usar aqui junto com uma if clause, né? If you want to graduate, se você quer passar de ano, quer se graduar, you should study. Você tem que estudar, você deve estudar, né? It's 10 o'clock, é 10 horas em ponto. He should be home already. Ele deve estar em casa já, né? Então, é um conselho, uma obrigação. Se já são 10 horas, obrigatoriamente essa pessoa já deve estar em casa. Então, o horário normal, né, de namorados entregar as namoradas em casa, né, de você chegar do cinema, geralmente é às 10 da noite. E por esse motivo, se já são 10 horas, significa que agora, né, nesse horário, ele já be home already, já deve estar em casa, né? Must, olha só, must é uma forte obrigação, uma extrema obrigação, né? Ou uma dedução, ou seja, uma certeza. You must pay all your bills
every month, né? Você deve pagar todas as suas contas todos os meses, né? Todo mês, né? Você deve pagar todas as suas contas todo mês. Então, isso é uma forte obrigação, né? E quem tem conta mensal deduz que ele precisa pagá-las, né? Então, vamos aqui, ó. She was crying. Ela estava chorando. Something must be wrong. Então, olha só, ela estava chorando. Então, algo obrigatoriamente é deve estar errado, deve estar errado, né? Então veja só que must é usado para uma forte obrigação. Vamos mais? Ought to é obrigação ou conselho, né? Então, olha só. You ought to study every day. Você deve, né, estudar todos os dias. É uma obrigação de todo mundo. Todo mundo é obrigado a estudar, não é? Nós, professores, estudamos todos os dias, viu, alunos? Vocês têm uma. Alguns alunos têm uma visão de que nós, professores, já sabemos de tudo sobre matéria de jeito nenhum. Nós estudamos muito e estudamos todo dia para termos essa preparação para passar para vocês as experiências aprendidas ao longo dos tempos, né? Então, a maneira de se manter um bom profissional, no caso dos professores, é o professor, estudar sempre, todos os dias. Então, eu vou me despedir de você. Quero dizer que muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham aprendido sobre as if clause e os modal verbs. Muito obrigado. Deus abençoe.